Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Yehoshua Mashiach, o Eterno é a nossa salvação. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre os híbridos, especialmente sobre os gigantes, pois a palavra do nosso Criador nos revela aonde os gigantes habitavam e habitam nos dias de hoje. Sim, irmãos, ainda existem gigantes que são descendentes dos nefilins, carregam o DNA corrompido, a genética maldita. E Josué capítulo 11, versículo 21 diz assim: E Josué veio naquele tempo e extirpou os gigantes das montanhas de Hebron. Preste atenção, irmãos, os gigantes das montanhas, continuando, de Debir, de Anave e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos gigantes sobrou na terra dos filhos de Israel, exceto em Gaza, em Gate e Ajadote. E Josué tomou a terra conforme tudo que o Eterno havia dito a Moisés. Moshe e Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme suas divisões em tribos, e a terra repousou da guerra. Então nós vimos aqui que Josué, do nome hebraico Yehoshua, porque ele é uma figura que representou, o que o Mashiach iria fazer pelo seu povo. Assim como Josué conduziu o povo de Israel até a terra prometida e livrou Israel com a ajuda do Eterno por meio dos seus inimigos, Yehoshua fez isso conosco, irmãos. Ele veio em forma humana, nos livrou do nosso inimigo, a morte, Satanás, pois em Hebreus nos fala que a morte é o diabo, nos livrou dos nossos inimigos e vai nos levar para onde ele está, que é o reino da glória. Por isso ele mesmo diz: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para vos preparar um lugar e retornarei para vos levar para onde eu estiver, vós também estarás. Glória a Yehoshua Mashiach, irmãos. Então nós vemos que Josué e Yehoshua, ele matou os gigantes que viviam nas montanhas de Israel, na região de Judá. E, contudo, irmãos, sobrou gigantes, porque fala assim, irmãos, os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos gigantes sobrou na terra dos filhos de Israel, exceto em Gaza, em Gate e Achadote. Então, sobrou gigantes, sobrou descendentes dos nefilins, a raça maldita, a raça condenada, a semente da serpente. E, irmãos, por que eu falo raça maldita? Porque quando eles morrem, os espíritos deles ficam aprisionados nessa dimensão. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chamou essa dimensão que é a Terra como mundo tenebroso. Nós estamos no mundo tenebroso, no mundo de trevas, irmãos, porque esses seres, eles não vieram da vontade original do Criador, mas sim de corrupção genética, de anjos caídos. E quando Yehoshua expulsa demônios das pessoas que ele livrou desses demônios, ele fala, espíritos impuros. Então, esses híbridos, quando eles morrem, eles ficam presos nessa dimensão. Eles são os espíritos impuros. Eles são os demônios que ficam atormentando pessoas. Por isso, Yehoshua nos fala espírito impuro, espírito mau. Eles não conseguem sentir amor, não têm senso de justiça. E no livro de Enoque fala que os gigantes, eles bebiam sangue e continuavam a ter sede de sangue. Então, irmãos, nós temos várias espécies de híbridos, não somente de gigantes. E eu quero ler para vocês, irmãos,
Mas antes, irmãos, de eu ler aqui para vocês, é importante ressaltar que os gigantes, a palavra do Senhor em Josué capítulo 11, versículo 21 ao versículo 23, nos fala que os gigantes, eles vivem nas montanhas. Por isso o título desse vídeo é Os Gigantes das Montanhas. E, irmãos, eu quero ler para vocês algumas reportagens para mostrar o quão recente é. A mídia, irmãos, tenta ridicularizar a verdade. É uma estratégia do inimigo de nossas almas para que a gente não venha acreditar na verdade. Pois Yehoshua nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos monstros que eles mostram em filmes, como vampiros, lobisomens, as pessoas acham que aquilo ali é fantasia, mas não é, irmãos. Claro que eles misturam a mentira com a verdade como uma estratégia de confundir a nossa mente, de enganar o nosso ser. Mas, irmãos, existem sim híbridos. E muitas coisas que mostram nos filmes são reais e não meras fantasias ou historinhas de conto de fadas. Então, irmãos, eu vou trazer aqui uma reportagem para vocês falando sobre o gigante de Kandahar, a fera supostamente morta por soldados dos Estados Unidos. E eles sempre trabalham assim, irmãos? Supostamente, aparentemente, porque eles não confirmam a existência desses seres híbridos, irmãos. Continuando. Isso foi publicado no dia 27 de janeiro de 2022 e diz assim: segundo relatos de um militar identificado como Sr. K, uma fera de quase 4,5 metros de altura foi assassinada por forças americanas em 2022 durante a execução da missão Operação Liberdade Dourada no Afeganistão. O monstro chamado de Gigante de Kandahar teria sido um dos alvos inimigos revelados pelo Talibã e supostamente se responsabilizou por iniciar uma chacina na região, assassinando brutalmente um soldado e sustentando um tiroteio que durou mais de 30 segundos. E eu assisti a entrevista desse militar identificado como Sr. K, e ele disse, irmãos, que o cheiro que esse gigante exalava era um cheiro de extrema carniça. E na caverna, no alto da montanha, eles encontraram ali, no Afeganistão, eles encontraram dentro desta caverna ossos de animais e ossos também de seres humanos. Mas, como sempre, o governo arquivou o que aconteceu ali nessa Operação Liberdade Dourada no Afeganistão. E, irmãos, muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas que acabam desaparecendo, é claro que a mídia não vai divulgar o real número de pessoas que desaparecem. E olha que é um número muito assustador, mas eles não divulgam a verdade justamente para não assustar as massas, não assustar as pessoas, irmãos. Mas, irmãos, eu acredito que uma das causas do desaparecimento de pessoas é devido elas terem sido pegas por híbridos, porque eles são carnívoros, eles se alimentam de carne e sangue. E eu quero falar também, irmãos, do TikToker Andrew Dawson. Ele conseguiu filmar um gigante no Canadá, mas como sempre as reportagens vão colocar como se isso fosse uma invenção, uma história para chamar atenção. E é interessante também, irmãos, que, deixa eu ver aqui a data, no ano de 2014, um escalador, também em uma montanha do Canadá, ele afirmou ter filmado, o que a mídia chama de pé grande, mas na verdade se trata de um gigante. E olhando ali a imagem, que ele colocou, ele estava bem longe, desse suposto pé grande. Eu acredito que tenha cerca de 8 metros de altura, irmãos.
E diz assim na reportagem: o escalador canadense Milos Lemont afirma ter registrado em vídeo uma suposta aparição do pé grande durante um passeio na região de Colômbia Britânica, no Canadá. Ao chegar no topo de uma das montanhas, o homem começou a filmar uma criatura que vagava em uma região de difícil acesso, ou seja, não se trata de uma antena, como muitas pessoas ficam falando. Esse ser que ele conseguiu aqui filmar estava andando, irmãos. Continuando. Uma criatura que vagava em uma região de difícil acesso, a centenas de metros abaixo de onde estava. E ele disse: tenho quase certeza de que o pé grande está ali embaixo, está andando na neve no meio do nada, narrou Milos. Então, irmãos, aqui a mídia colocou como pé grande. E de fato, os gigantes eles têm sim o pé grande, mas se trata de descendentes de Nefilins, seres que carregam a genética caída, a genética corrompida, que está separada do Criador. E é isso que o anticristo vai fazer com os seres humanos na última semana de Daniel. Ele vai corromper o templo, mas não o templo físico de tijolos, mas sim o corpo humano. Pois a palavra do Eterno nos fala que o nosso corpo é templo do Criador. Então, corrompendo a genética, o ser humano fica distante do seu Criador, porque o que nos une, irmãos, é justamente nós termos o selo do nosso Criador. Nós somos propriedade do nosso Criador. Por isso, devemos nos manter humanos. Se mantenham humanos. Protejam o seu código genético, pois o seu código genético é sagrado, contém o selo do Criador. E eu quero ler para vocês, irmãos, sobre o Andrew Dawson, porque diz assim na reportagem: em 4 de abril de 2022, Andrew Dawson postou um vídeo no TikTok do que ele descreveu como um gigante andando pelo topo de Whistler Park Mountain em Alberta, Canadá. O Whistler é um cume de montanha de 2.470 metros localizado em Jasper, no Parque Nacional, e Dawson afirmou que ele e um colega estavam dirigindo para o trabalho em sua rota regular, uma estrada ao lado da montanha, quando viu algo incomumente grande, aparentemente em pé ou atravessando o pico. Em 12 de abril, Dawson postou um vídeo contando um encontro na montanha Whistler com uma pessoa que ele chamou de agente da CIA. Como ele não oferece, aqui o site está questionando, nenhuma prova de que essa pessoa era de fato um agente do governo, parece que Dawson estava frustrado por alguém o assediar em um parque público. Ele disse que planejava voltar no dia seguinte e registrar todos os encontros, observando que também estava curioso porque a estrada para a área estava bloqueada, ou seja, depois que ele lançou o vídeo no TikTok, a estrada que permitia acesso a essa montanha no Canadá foi bloqueada, irmãos. Continuando, Dawson grava helicópteros e à medida de que os caminhões passam, comenta que acredita que estão extraindo alguma coisa de lá, da montanha. E de fato, há helicópteros voando com cargas nessa área. Novamente, isso parece ser incomum nessas áreas montanhosas do Canadá. O interessante aqui é ver que Dawson está visitando essa área em horários incomuns a fim de investigar. Ele sempre acordava, irmãos, de madrugada, pela manhã. O próximo vídeo do TikTok foi carregado em 17 de abril e rotulado como sendo perseguido, porque Dawson parece ver um carro na frente de sua casa que, quando sai para enfrentar os motoristas, sai em alta velocidade. Nenhum outro vídeo é enviado até 6 de maio, quando Dawson publica um novo vídeo intitulado Atualização Oficial, e é quando ele parecia admitir que os vídeos anteriores eram todos falsos, e ele se desculpa e fala assim que no vídeo ele parece estar coagido, irmãos. E também fala que uma coisa muito estranha sobre este vídeo, ele abre dizendo: eu não estou morto. Porque é isso, irmãos, é isso que os controladores desse sistema satânico faz com aqueles que querem trazer a verdade para as pessoas. Eles ameaçam e muitas vezes eles acabam, na maioria, matando os pregadores da verdade. Em 16 de maio, Dawson publica um vídeo intitulado Estou com Medo, onde ele
está andando rapidamente no escuro. No dia seguinte, ele envia um vídeo do que parece ser um grande equipamento montado no pico Whistlers, no Canadá, onde viu o ser que parece um caminhão de guerra, né? E ele pergunta, o que é isso? Isso não estava lá ontem. E o vídeo foi rotulado como militares. Esse foi o último vídeo que Dawson enviou para o TikTok. Então, eis que surge uma notícia postada no Campbell Rival Mail, em 1º de julho de 2022, nos obituários, Andrew Ryan Watson Dawson, 4 de novembro de 1987 a 1 de julho de 2022, em memória amorosa. Ou seja, foi eliminado, irmãos. E eu também quero falar sobre Tartária, irmãos. Aqui em um site diz assim: Tartária era um território na região da atual Rússia. Foi um grande império que, segundo alguns indícios, que após a Segunda Guerra Mundial, sua história foi apagada do mundo e uma nova história veio a ser escrita pelos vencedores da guerra. É o caso da Inquisição, irmãos. Na Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, eles queimaram muitos livros que continham a real história do mundo em que vivemos, ocultando assim a real história da humanidade. Continuando, pouco ainda se sabe sobre Tartária, o dito que seus ancestrais vêm da raça branca, os arianos ou hiperbórea. Estranho que este país continuava a aparecer em mapas variados até o século XXI. Dessa forma, não temos dúvida de que a Tartária é um grande destaque em mapas do século XVIII. E o mais estranho dessa história é que ninguém menciona a Tartária no século XVIII, ainda que ela apareça nos mapas da época. Existem histórias sugerindo que a Tartária foi um lugar repleto de gigantes, e isso se dá pelos gigantescos vasos de pedras encontrados nas planícies de Laos, na China. A teoria arqueológica convencional, ou seja, eles encontraram vasos gigantescos, e muitos acreditam que esses vasos eram usados por gigantes. Continuando, propõe que esses vasos gigantes eram usados para... Aí aqui está falando, a teoria lá do arqueólogo, ele acredita que era usado para funeral, porém a lenda local diz que eles foram feitos para servir a uma vasta civilização de gigantes que habitavam a região nos tempos de Tartária. O misterioso dos nomes espalhados por todo o território russo, onde lendas locais igualmente os ligam a uma raça de antigos gigantes. Mais uma vez, irmãos, aqui eles falam que é lenda, que é fantasia, que é algo supostamente irreal. E assim vai, irmãos, o sistema, a mídia tentando ridicularizar a verdade para ocultar a verdade das pessoas, irmãos. Porque se as pessoas souberem da verdade, elas são libertas do pai da mentira, que é Satanás. Continuando, a muralha da China e outro grande mistério, ao que tudo indica, era a fronteira com a Tartária, e isso é claramente mostrado nos mapas antigos. As fortificações apontam para o sul e não para o norte, como é informado pela história oficial chinesa. Porque eles invertem tudo, né, irmãos? A história diz que a muralha da China foi construída para proteger a China dos povos nômades do norte, que refere-se a isso, a grandes evidências de que a muralha teve um propósito muito diferente do que se fala, mas sim para proteger a China dos povos gigantes de Tartária, porque são carnívoros. O livro de Enoque fala que eles bebiam sangue e continuavam a ter sede de sangue. E eu também quero falar aqui com os irmãos sobre o Vale Sagrado dos Incas, no Peru. E a reportagem diz assim: quem construiu Ollantaytambo? Diz assim: atualmente a área chamada de Vale Sagrado dos Incas é uma importante atração turística. No entanto, como já mencionado algumas vezes aqui no site deles, ele fala assim que como que uma civilização poderia criar uma arquitetura tão surpreendente e tão cedo na história conhecida, Porque nesse Vale Sagrado dos Incas, a gente vê, irmãos, claramente que são escadas gigantes. E aqui o rapaz do site, ele questiona, ele fala assim: algumas das ruínas que podem ser encontradas no Peru, e particularmente em Ollantaytambo, não podem deixar de imaginar, por exemplo, se as gigantescas escadas que pareciam ter sido feitas para o uso humano, então por que criá-las em escalas tão enormes, Já que foi feito pelos seres humanos,
Por que os seres humanos fariam uma escada tão gigantesca? E como que o ser humano seria capaz disso, irmãos? Não tem possibilidade do ser humano conseguir criar, ainda mais em tempos mais antigos, né, escadas tão grandes assim. E para que o ser humano faria uma escada maior do que a estatura dele? Não faz sentido. Essas escadas foram feitas muito provavelmente por seres gigantes, irmãos. E eu quero ler também, irmãos, recentemente, uma tribo no Peru também denunciaram ataques de seres estranhos, e isso ocorreu há um mês atrás, irmãos. Foi no dia... Os membros da tribo Iquitu têm vivenciado um estado de apreensão desde o dia 11 de julho de 2023. Eles foram atacados por seres altos e estranhos. E eu estava vendo também, né, a entrevista de um dos membros da tribo Iquitu. Ele disse que atirou 2 vezes nesse ser estranho e não conseguiu matar esse ser estranho. E eles estavam pedindo a ajuda dos militares, porque eles estavam com medo, irmãos. E diz assim: membros da tribo Iquitu no Peru afirmam que são atacados por seres encapuzados que podem medir até 2 metros de altura ou mais e que aparecem à noite. Eles querem que as forças armadas façam a proteção da comunidade e expressar um desejo de contar com a presença das forças dos militares, porque eles estão com medo, irmãos. Eles estão com muito medo, né? Infelizmente, muitos de nós não estamos preparados, né, para lidar com esses seres híbridos, até porque os híbridos não são os nossos amiguinhos, eles são carnívoros.